Olá, meus alunos! Vamos hoje estudar sobre cartas como resgate da cidadania. Nós, na educação de jovens e adultos, temos muitos desafios a vencer. Um deles que nós vamos destacar hoje é o desafio da permanência dos alunos na escola. Nós sabemos que a evasão na EJA ela é muito grande, infelizmente. Então, cabe a gente fazer uma revisão curricular para ver o que nós estamos oferecendo para o aluno, quais os conteúdos nós temos oferecido e se esses conteúdos realmente atendem às expectativas dos alunos. Nós sabemos então que essa revisão curricular é muito importante e nós precisamos ver o que vamos oferecer para os alunos. A proposta de hoje é que a gente considere a linguagem escrita, a conquista da escrita, como um exercício da cidadania. E para isso, a aula de hoje, eu vou propor que a gente estude sobre o texto epistolar. O que seria o texto epistolar? Seria estudar sobre as cartas. Nós sabemos que existem muitos tipos de cartas e elas se prestam a grandes serviços, a grandes trabalhos. Porém, hoje nós vamos estudar as cartas ao leitor e as cartas do leitor. Aparentemente, não existe uma grande diferença entre elas, mas eu queria explicar que a carta ao leitor ela é a carta onde o editor-chefe de um jornal ou de uma revista, ele pega um assunto da atualidade e ele então vai colocar a sua opinião, vai tratar sobre aquele assunto. E a carta do leitor são os leitores que escrevem para os jornais ou revistas e vão dar também a sua opinião. Nós vamos trabalhar com essas duas cartas como forma de desenvolver o senso crítico do aluno. Também nós estaremos exercitando dois princípios básicos e universais para o exercício da cidadania, que seria a liberdade e a participação. O aluno, então, por intermédio desse exercício com as cartas, ele pode estar praticando a liberdade e a participação. Agora, então, nós vamos ver a importância do texto epistolar na EJA. Para começar, é importante a gente clarear o conceito da epistolografia. O que seria então? Seria a arte de escrever as cartas e o estudo desta arte se compõe a epistolografia. Nós sabemos, verificando todos os estudos, que o volume de cartas é muito grande em relação ao estudo que se tem do texto epistolar. E nós acreditamos que com essa aula de hoje a gente pode avançar um pouquinho mais nesse estudo. A epistolografia diz respeito às cartas, epístolas literárias em prosa, que são a voz do próprio autor movido por inquietações e satisfações que lhe atravessam o espírito e que pretendem ser documento da verdade, verdade esta do autor. Escritas na primeira pessoa, com autoria reafirmada através da assinatura, revelando um projeto de autenticidade e veracidade, um registro de indiscutíveis verdades que estão sendo ditas interpessoalmente. Então, como nós vimos por esse pequeno trecho, as cartas, eu vou me colocar nessa carta. Eu tenho alguém específico para eu mandar essa carta e eu vou colocar todo o meu sentimento, tudo aquilo que eu quero dizer para uma pessoa. Veja que as cartas, nós temos vários tipos de cartas. Então, na epistolografia, seria o estudo dessa arte de escrever cartas. A carta, ela tem um valor social muito grande. Por quê? É lógico que não é só por isso. Mas, quando um adulto ou uma pessoa qualquer não sabe escrever um pequeno trecho de uma carta, não sabe se comunicar, nós dizemos que ele é um analfabeto funcional. E o que seria isso? É aquela pessoa que domina o código escrito, mas não sabe se comunicar, não sabe usar a escrita em práticas sociais.
Veja então que por intermédio de uma carta eu considero uma pessoa um analfabeto funcional. Isso significa que ela tem um grande valor social para a convivência na comunidade. Então agora nós vamos estar conhecendo melhor o texto epistolar. Os textos, os gêneros textuais, eles têm características muito próprias. E eles têm características formais e linguísticas muito distintas. Quando nós vamos escrever um conto, ou uma carta, ou um outro tipo de texto qualquer, nós temos que ter conhecimento das suas características. O gênero epistolar também tem as suas características próprias. É de conhecimento de todos que, para eu escrever uma carta, eu vou ter que ter um local, uma data, depois eu vou ter um destinatário. Eu sempre começo uma carta comum com uma saudação pessoal. A partir dessa saudação pessoal, eu vou ter o corpo da minha carta e depois desse corpo eu vou ter uma despedida e vou assinar a minha carta. Esta é a estrutura de uma carta normal que eu mando para as pessoas que eu conheço, com aquelas pessoas que eu quero me comunicar. Pois bem, a carta então, o aluno precisa estudar, ele precisa ter esse conhecimento destas características de uma carta. E cabe ao professor ensinar a ele como fazer. Por que a carta? Todo adulto, ele gosta de se comunicar com as outras pessoas por escrito. Nós acompanhamos uma pesquisa em outro país, Moçambique, na África. Então, quando nós perguntávamos para os adultos que ainda não haviam aprendido a ler e escrever, o que eles gostariam de aprender? A primeira resposta que eles davam era: eu quero aprender a escrever cartas e quero também aprender a ler para poder ler as cartas que meu marido recebe. Isso acontece em todas as localidades do Brasil também. Há um interesse muito comum de aprender as cartas. Muitas vezes, hoje, na atualidade, nós podemos pensar: mas a carta está em desuso, ela já não é tão importante. Porque lembramos logo da internet, os famosos e-mails. Mas os e-mails também não deixam de ser cartas. A única diferença é que eu me comunico muito mais rapidamente. Mas eu tenho que levar em consideração que no Brasil, aproximadamente 10%, no máximo 10%, as pessoas usam a internet. A maioria dos brasileiros ainda se comunica através das cartas escritas pelo correio. Portanto, é muito importante nós colocarmos as cartas no nosso conteúdo para ser trabalhado na EJA como uma forma realmente de desenvolver a cidadania. E o que seria desenvolver a cidadania? Eu dar a oportunidade para o meu aluno dele se comunicar, dele fazer uma crítica, fazer uma reclamação, para ele poder mandar um recado para uma pessoa muito querida, enfim, usar a carta nas mais diferentes possibilidades. Além do mais, a carta também, ela pode ser intercambiada e deve ser intercambiada. É muito comum na escola nós ensinarmos o nosso aluno a fazer a carta e ela ficar dentro do caderno. A carta não é para isso. O seu uso social é para ser enviado a alguém. E quando eu tenho alguém para quem escrever, eu sempre vou me dedicar muito mais. Veja, o que nosso aluno deve perceber, e os adultos, a maioria, eles percebem. As palavras nas cartas, em outros tipos de texto, eles funcionam como uma chave verbal. Então, por exemplo, se eu digo era uma vez, é como se eu usasse uma chave, para chamar o quê? Um conto de fadas. Quando eu digo querida professora ou querido professor, como vai? Tudo bem? Então, essa chave me remete a um pensamento de que eu vou ter uma carta. Essa característica das cartas e dos outros contos é muito importante que o aluno perceba a diferença entre eles. E eu costumo dizer que as cartas são como monumentos de palavras, não é? Eu vou usar as palavras para expressar todo o meu sentimento. E não existe nada melhor
do que um dia nós queremos escrever, por exemplo, uma carta de amor. Então eu pego um papel e eu vou soltando as minhas palavras, me comunicando com alguém que está distante. Ela é como se fosse um momento mágico, porque ela me aproxima de um ser distante. Eu sei que essa pessoa vai receber essa carta, vai ter aquilo que eu quero dizer para ela por intermédio daquelas palavras. Por isso, então, os monumentos de palavras. Habermas, no século XVII, ele costuma dizer que era o século das cartas. Por quê? Porque nesse século as pessoas queriam falar de si mesmas. Então elas usavam as cartas como um instrumento para poder falar de si mesmo, já que naquela época não era tão comum essa subjetividade, expressar esses sentimentos. E por isso ele chamou então de o século das cartas. Veja, nós já estamos no século XXI e continuamos usando as cartas também para falar de nós mesmos. Sabemos que não existe só esse tipo, mas eles são importantes. Eu creio no poder das palavras, na força das palavras. Creio que fazemos coisas com as palavras e, também, que as palavras fazem coisas conosco. As palavras determinam nosso pensamento porque não pensamos com pensamentos, mas com palavras. Não pensamos a partir de uma suposta genialidade ou inteligência, mas a partir de nossas palavras. E pensar não é somente raciocinar, ou calcular, ou argumentar, como nos tem sido ensinado algumas vezes, mas é sobretudo dar sentido ao que somos e ao que nos acontece. Então vocês vejam que por essa pequena leitura nós reforçamos a importância das palavras. Fale com os alunos sobre isso, é muito importante. Agora nós vamos ouvir uma enquete. Que características o texto precisa ter para ser classificado como epistolar? Eu acredito que o texto epistolar depende de que tipo de epístola se trata. Agora, no comum, na relação entre as pessoas, eu acredito que ele deva ser o texto mais objetivo, direto e coloquial, para que ele possa cumprir sua finalidade. No caso da literatura, uma literatura epistolar significa uma literatura de troca de cartas, quase como se fosse uma correspondência entre um autor e outro, ou dois interlocutores. Um texto epistolar é basicamente uma carta, né? É um texto que é escrito geralmente em primeira pessoa e endereçado para alguém. Então é um texto que tem um leitor específico, assim, digamos, é uma carta. Nós vamos estar aprendendo a argumentar por meio das cartas do leitor. Os parâmetros curriculares nacionais, eles propõem que nós trabalhemos com as cartas do leitor. Por quê? Porque são textos onde o aluno ele pode usar em diferentes situações. Ele pode usar como forma de agradecimento, como forma de criticar alguma coisa, como forma de comunicar as ideias. Essas cartas do leitor, elas têm um lugar específico para ficar na revista ou no jornal e também elas aparecem a partir de alguma notícia que foi publicada pelo jornal ou pela revista. É uma forma também de uma comunicação do leitor com uma pessoa distante, desconhecida, e que a pessoa do jornal ou da revista, e que tem algo em comum por esse assunto que eles vão estar conversando. Outro fator importante também é que a pessoa do jornal ou da revista, ela tem o direito de reduzir essa carta. Então isso tem um aspecto interessante porque você tem, como uma pessoa distante, um aspecto de coautoria. E estas cartas, esse texto, ele precisa ser curto, claro e objetivo, para que você consiga transmitir a sua ideia para esse leitor, para esse destinatário distante. E também tem uma outra coisa importante, é que essa carta, ela é de conhecimento de todos. Todos vão ler essa carta, não é uma carta particular. Nós sabemos que existem as cartas familiares, as cartas para solicitar um emprego,
as cartas comerciais e agora, como já disse, nós vamos entrando então nessa carta específica que é a carta do leitor. Traga para a classe estas cartas, mostre para os alunos, para que eles tenham contato com esse tipo de carta, que ela é diferente, ela tem as suas características especiais, as suas características próprias. O aluno da EJA, ele precisa entender que é muito importante ele argumentar uma ideia. Ele costuma fazer isso oralmente, só que debater por escrito é uma habilidade que se aprende e ele vai aprender com o seu professor. O professor, então, deverá mostrar para ele, trabalhar em primeira mão com a oralidade e com a leitura. Por quê? Ele vai ter que falar e aprender como argumentar. O professor deverá ler para ele muitos textos onde apresente argumentos. Então, as cartas do leitor. Só que debater por escrito, ninguém nasce sabendo. Ele precisa aprender. E o professor, então, vai poder ensinar. Você, então, educador, deve ler para os alunos muitos textos de opinião e vocês vão destacando com eles qual é o fato que se apresenta, a tese que a pessoa está defendendo e todos os argumentos que são levantados. Porque assim o aluno vai, além de ter contato, ele vai também aprendendo a identificar essas partes do texto argumentativo, que podem e devem estar nas cartas do leitor. É importante, então, a convivência do aluno com o texto de opinião, para que ele conheça, saiba argumentar oralmente por escrito, e ele saiba sustentar a sua opinião. Normalmente, o aluno da EJA, ele aprendeu no seu dia a dia a não colocar a sua opinião, a ficar mais quieto, deixar que os outros falem. Lembre que no início da aula nós falamos de um dos princípios para o exercício da cidadania, que é a participação, a liberdade de expressão, que é muito importante para ele. Lembre-se que a análise dessas cartas e o desenvolvimento do senso crítico depende muito da intervenção do professor. O professor precisa mostrar para os alunos onde está a tese, o fato, os argumentos e deixar o aluno falar, deixar o aluno se colocar. Essa intervenção é muito importante. Agora, então, nós vamos ver como trabalhar as cartas na sala de aula da EJA. Evitar que os textos, ao transformarem-se em objeto didático, percam sua força comunicativa e restringam-se a seus aspectos estruturais ou formais. Isso que vocês acabaram de ler agora é muito importante. Eu vou trabalhar a carta do leitor na sala de aula e ela não pode perder a característica de uma carta do leitor. Ela deve ser encaminhada ou a um jornal local, se não houver possibilidade do jornal local, para uma rádio local, ou alguém que possa conhecer esse trabalho do aluno. Afinal, ele está argumentando, ele está criticando, ou ele está elogiando por alguns aspectos, ou ele está solicitando alguma coisa. Então, a carta deve manter o seu uso social, que é de comunicação. Bom, em primeiro lugar, traga para a classe os textos de opinião. E você vai contar para o aluno qual é o percurso de uma carta, qual é o caminho que ela percorre até chegar ao seu destinatário. E você pode também visitar uma agência de correio. Se você não tiver essa possibilidade, traga um carteiro para dentro da sala de aula. Às vezes, muitos dos seus alunos exercem essa função. Então, para que eles entendam como funciona esse caminho percorrido pela carta. A partir daí, traga para a classe e escolha um assunto. Lembre-se que o aluno só poderá argumentar se ele tiver conhecimento do assunto. Ninguém dá a sua opinião sobre aquilo que não conhece.
Então, faça um levantamento na classe de qual assunto eles têm interesse. E aquele assunto, então, você vai trazer informações e, a partir daí, ele vai poder escrever. Muito bem. Depois que esse assunto estiver conhecido por todos, você vai propor, então, que eles escrevam uma carta de opinião. E, quando você apresentar a carta, você vai fazer perguntas. Quais os argumentos, como ele se colocou, para que o aluno, então, tenha mais conhecimento. Quando ele for escrever a carta, você pode propor que ele escreva em duplas ou trios. Isso facilita, dá mais coragem para o aluno. A partir desta carta, você pode pedir que uma forma de avaliação dessa carta, uma forma de melhorar, uma forma de intervenção nessa carta. Você pode propor a seus alunos que outra dupla faça a revisão daquela dupla que escreveu. Essa revisão é muito importante, por quê? Porque cada vez mais essa carta será melhorada. A partir desta revisão, que os próprios alunos vão fazer, você faz a sua revisão final. A partir da carta escrita, lembre-se, é muito importante que essa carta tome o seu destino. Você encaminhe para quem eles escreveram. Eles poderão fazer alguma solicitação, eles poderão escrever ao prefeito da cidade, enfim, baseado naquele assunto que você estudou, baseado naquele assunto que você levou, que você permitiu, que você promoveu maiores conhecimentos, então ele vai escrever. Essa carta é uma forma, então, dele exercitar a cidadania. Ela não vai ser apenas mais um conteúdo que você deve vencer no seu currículo escolar. Ela vai ser uma forma de exercício de cidadania. Ele, por intermédio dessa aula, aprendeu a argumentar, aprendeu a colocar a sua opinião, aprendeu a manter a opinião. Isso trará ao aluno da educação de jovens e adultos muita confiança. Ele poderá fazer isso em outras situações da sua vida. E isso é muito útil para que ele realmente exerça a sua cidadania. Quando essa carta estiver totalmente pronta, né, com todas as revisões, com tudo aquilo que você já tiver feito, lembre-se de verificar, e vocês podem trabalhar com ele, a assinatura dessa carta. É muito importante que ele se identifique, para que realmente fique registrado que é ele ou a dupla, né, que fez esse documento. Então, a partir daqui, eu quero desejar para vocês bons estudos e que realmente esta carta do leitor seja exercitada na sua sala de aula como uma boa forma de do aluno resgatar a sua autoestima, de poder colocar a sua opinião em vários segmentos da sociedade. Bons estudos! Agora eu queria deixar como dica de estudo o livro Gêneros Textuais e Ensino, da Ângela Dionísio, organizadora da editora Lucerna. Vocês desse livro poderão escolher alguns artigos mais importantes e ler. Tenho certeza que irão aprender mais sobre os diferentes gêneros textuais.